Olá, caros alunos. Dando sequência às filosofias helenísticas, hoje vamos falar sobre o epicurismo. O epicurismo é uma corrente de pensamento que ganhou o nome do fundador, Epicuro. Ele era um cidadão descendente de família aristocrata de Atenas. E em 306 a.C., ele fundou sua escola no jardim de uma grande casa, local que ficou conhecido como Jardim de Epicuro. Na antologia de textos de Epicuro, a gente tem a seguinte citação: deves servir a filosofia para que possas alcançar a verdadeira liberdade. A alma é corpórea, composta de partículas sutis, difusa por toda a estrutura corporal. Logo que se dissolve inteiramente o corpo, a alma se dissipa e, disseminada, perde a sua força e os seus movimentos, de tal modo que também ela se torna insensível. Segundo o epicurismo, a filosofia deve servir para libertar o ser humano do medo do destino, da morte, das divindades. Epicuro afirmava que a alma seria composta de partículas imateriais, muito leves e imperceptíveis. Ou seja, ele é adepto do atomismo, conceito que foi herdado do Demócrito. Com a morte, os átomos se dispersavam e a alma se desfazia. Epicuro então sustenta que não existia vida após a morte e por isso não havia motivo para que o ser humano se preocupasse com a morte. Porque dizia ele que onde a morte está, nós não estamos, e onde nós estamos, a morte não está. Além disso, o epicurismo afirmava que a finalidade da vida é o prazer. Não um prazer obtido simplesmente por meio dos instintos e das paixões, mas sim pela razão. O verdadeiro prazer estaria em superar todos os desejos e não ter necessidade de nada. Nessa mesma antologia nós temos a seguinte citação: quando dizemos, então, que o prazer é fim, não queremos referir-nos aos prazeres dos intemperantes ou aos produzidos pela sensualidade, como creem certos ignorantes que se encontram em desacordo conosco ou não nos compreendem, mas ao prazer de nos acharmos livres de sofrimentos do corpo e de perturbações da alma. A doutrina epicurista afirma ainda que valores como amizade, pensamento, apreciação das belezas naturais e das artes são formas de obter essa satisfação. A felicidade, a paz espiritual, seria alcançada quando o ser humano atingisse o autodomínio, isto é, que ele se libertasse de todos os medos, desejos, agindo somente segundo a sua vontade. Então nós vemos com isso que o epicurismo diferencia muito do hedonismo atual, que é essa busca desenfreada pelos prazeres. Além disso, o epicurismo ele difundiu uma doutrina que, assim como no estoicismo, buscava a ataraxia e se diferenciava dele exatamente por causa dessa busca do prazer, que era rejeitada pelos estoicos. Prazer para o epicurista seria o supremo bem a ser buscado. Seria então um prazer racional, o controle sobre as emoções e o domínio de si mesmo. Entre eles nós teríamos, por exemplo, os prazeres intelectuais. Entre os epicuristas, nós tivemos também um conhecido Diógenes de Enuanda. Ele foi um epicurista rico que mandou escrever nos muros da cidade de Enuanda os pensamentos de Epicuro. Entre eles nós temos o Tetrafármaco, que dizia o seguinte: olha, não há o que temer quanto aos deuses, não há nada a temer quanto à morte. Pode-se alcançar a felicidade, pode-se suportar a dor. Outro epicurista também famoso foi Tito Lucrécio. Ele foi um poeta filósofo romano que viveu no século I a.C. E sua fama decorre de um poema sobre a natureza das coisas, onde ele expõe a filosofia de Epicuro. Para ele, o epicurismo era a chave que poderia desvendar os segredos do universo e garantir a felicidade humana. Então, resumindo, nós podemos dizer que o epicurismo ele possui sim uma ética hedonista, colocando como verdadeiro prazer o prazer do repouso do espírito, como bem a ser almejado, para alcançar o que? A ataraxia. Então não se trata de uma busca desenfreada por bens materiais, mas o exercício do pensamento como forma de produzir a tranquilidade da alma. Então não é uma busca do prazer desenfreado de nenhum gênero. A felicidade, então, consiste em não sofrer no corpo as dores que podem ser evitadas e em não ter alma perturbada.